Cadê os homens? Fiquem de pé aí. Homem, vencedor, fica de pé. Estou vendo um homem sentado ainda, homem de pé. Isso. A gente vai dar um brado, que o homem não grita, o homem dá brado. Amém? São duas coisas que eu aprendi. O homem não tira duas fotos, é só uma. Só uma. Se sair com a boca aberta, o olho fechado, é só uma só. Ah, não, deixa eu ver aqui como é que eu fiquei. Não, não tem isso não. Então você vai dar um brado para você, meu irmão, arrepiar essa esposa que está do seu lado aí. Amém, irmão? Amém? Homens vencedores! Boa, isso. Toma seu lugar aí, irmão. Amém. Ah, querido. Eu estou em casa. Eu sou o pastor Gabriel, conforme o pastor Anderson falou. Estou liderando o departamento dos homens vencedores da nossa igreja. Sou um homem casado e, por sinal, muito bem casado. Minha esposa se chama Karen. E eu tenho uma filhinha de 3 anos, linda, igual o pai, celestial. Deixando isso bem claro. Graças a Deus por isso. Duas coisas eu tenho certeza que ela é: crente e vascaína. Tem algum vascaíno aí? Todo lugar que eu vou sempre é maioria, todo lugar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Olha, a definição para essa manhã: eu estou impactado. Estou impactado por tudo aquilo que eu vi, vivi e recebi aqui nessa manhã. Fui renovado. Palavra, ministério de louvor aqui, sensacional. Com todo respeito, pastor, já até falei com o Odir. Claro que eu vou pedir autorização ao senhor. Mas ano que vem a gente vai fazer uma arena dos homens vencedores. Eu pedi ao Odir, eu falei assim: vai ser essa banda aqui que eu quero lá. Top, sensacional, olha. Que Deus continue abençoando vocês. As palavras que vocês ministraram aqui alcançou muito meu coração. O pastor Anderson também orou pela minha vida ali. E quando toca na família, mexe. Não tem estrutura que aguente. E pastor Anderson, obrigado pela confiança, pelo convite, pela responsabilidade que está nesse altar. Eu sei que aqui não sobe qualquer pessoa. Conheço o senhor desde a época de 2013. Eu lá sou carioca, mas eu fui transferido a trabalho. Tanto eu quanto minha esposa, nós somos militares. E minha esposa foi transferida. E eu permaneci um tempo lá em Natal. E lá eu também sabia dos líderes daqui do Rio de Janeiro. Comecei a stalkear ali na época do Facebook. E pastor, que Deus ele possa continuar abençoando o senhor. Liderei a juventude depois. O senhor já pastor, dirigente de igreja. Liderei a juventude nacional. E eu vejo que todo o investimento que o senhor entregou no departamento de jovens, no Connect, está sendo o mesmo investimento que o senhor está entregando nos homens vencedores. Então, pastor, obrigado. Sabe, por tudo aquilo que o senhor tem feito por essa casa, por a nossa instituição, pela nossa igreja. Eu queria pedir à igreja para aplaudir ao Senhor pela vida do seu pastor. Não, aplauda mais forte. Porque às vezes setas não alcançam a você por causa de oração dele e da sua esposa, que está cobrindo você, que está cobrindo a sua casa, está cobrindo a sua família. Palavras liberadas aqui do altar têm alcançado você e a sua casa também. Alguém já passou por isso? Porque aqui não somente um pastor, tem um homem de Deus, tem um marido, tem um pai. Então, pastor, obrigado. Pastor Tuninho, Deus abençoe o senhor. Odir, parabéns, tá, pela conferência. E Jaime, você falou para mim que estava passando mal, imagina você bem, hein? Então, amém. Abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Iremos ler somente um versículo. Atos 2, capítulo 14. Ou versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Acho que eu estou perdendo a voz, hein? Meu Deus. Você achou? Diga au. Isso, até a mulher fala. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11,
Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e de todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Deus, obrigado pela tua palavra é a verdade. Eu peço ao Senhor que se possa cumprir na minha vida o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 30, que convenha que o Senhor cresça e eu possa diminuir. Fale conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Em todas as nossas filiais, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, estamos trabalhando esse tema, a autoridade. Quando a gente fala sobre autoridade, a gente define alguns pontos. Qual? Que a autoridade, ele é um poder atribuído a alguém. Cadê os casados aqui? A sua esposa concordando ou não, os seus filhos admirando ou não, aceitando ou não, a autoridade da sua casa é você. Você como homem, você é a autoridade. Nosso pastor Silas, ele fala o seguinte, que ter autoridade, o homem é aquele que dá a direção à casa. O homem é o cabeça do lar. O homem é aquele que faz acontecer. É claro que quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre uma disputa. Porque Deus, quando deu a você, homem, uma mulher, Ele não deu qualquer uma. Ele deu uma princesa dele a você. Ele deu uma pessoa que não fosse uma concorrente sua, fosse uma parceira. Alguns anos atrás, a gente já escutou falar que atrás de um grande homem tem uma grande... Mas isso não existe, porque a mulher não está atrás, a mulher está do lado. A mulher, ela avança junto com o marido. E eu sei que nessa manhã aqui, tem homens que estão de pé nessa manhã por causa de oração de esposa. Mulher que não desistiram, mulher que não pararam, mulher que oraram, jejuaram, subiram o monte, fizeram campanha da vitória para que você, homem vencedor, se tornasse o homem que você é hoje. Por que eu digo isso? Porque o homem de verdade não é aquele que tem um montão de mulher lá fora. O homem de verdade é aquele que honra e respeita a sua única esposa dentro de casa. Isso é o homem de verdade. Então, quando a gente fala de autoridade, autoridade é isso. Porque hoje carregamos no peito uma frase de autoridade nessa conferência. Mas, às vezes, dentro da nossa casa, transferimos a responsabilidade que a gente tem. Às vezes colocamos para as nossas esposas a responsabilidade de orar, de buscar, sabe, de jejuar, de leitura da palavra. Às vezes transferimos a responsabilidade de autoridade para os nossos filhos com uma frequência maior dentro da igreja. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Só que Deus tem contado com você. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração para essa manhã, vou pedir isso somente uma vez a você, no decorrer da mensagem, para você falar isso para o irmão do seu lado. Deus quer você. Você pode dizer isso para ele aí? Deus, Ele quer você por inteiro. Por que que Deus faz isso? Porque aquilo que está no meu coração para essa manhã é que você possa sair daqui diferente. Porque eu não vim aqui falar sobre autoritarismo, eu vim aqui falar sobre autoridade. E autoridade, quem tem autoridade não precisa dizer que tem. Às vezes, mesmo em silêncio, já demonstra uma autoridade. Por exemplo, a autoridade aqui, em Vilar dos Teles, é o pastor Anderson. Então, quando a gente, às vezes, antes de começar um culto, você está conversando com um irmão do seu lado, uma irmã do seu lado, nenhum problema, mas quando ele chega, o que você faz? Se cala, porque a autoridade chegou. E quando a gente está perto de autoridade, o nosso linguajar ele precisa mudar. As nossas vestes são totalmente diferentes, a nossa postura também. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui, no vídeo, que veio sobre Jesus uma autoridade. Mateus capítulo 28 diz isso, que veio sobre Jesus uma autoridade do céu e veio da terra. E na presença de Jesus precisamos nos comportar um pouco diferente. Porque eu creio que essa manhã você vai sair daqui diferente, cheio da presença, cheio da graça, cheio do poder de Deus e com uma autoridade dentro de você. Tem alguém para crer nessa palavra? Então, quando a gente para analisar esse texto, você vai ver que nessa manhã eu vou falar sobre Pedro. Esse homem, você vai ver que esse homem aqui está cheio de autoridade.
ele se coloca de pé, ele começa a declarar palavras, mas nem sempre na vida de Pedro foi assim. Quando a gente analisa a Bíblia, a partir do livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, o contexto aqui é a pesca maravilhosa, e todos nós sabemos. Já pregou sobre essa mensagem, talvez. Mas o contexto dessa mensagem aqui, no versículo 1 de Lucas, capítulo 5, diz que Jesus, ele estava querendo falar para aquela multidão. E a palavra de Jesus, eu queria que você guardasse isso, trazia paz, trazia alegria, trazia conforto ou trazia confronto. Trazia paz, trazia alegria, trazia conforto ou trazia... Guarde isso. Jesus está sendo apalpado pelaquela multidão. E quando Jesus vem trazer uma mensagem, porque Jesus ele veio mostrar para mim e para você que tem como a gente seguir um exemplo, seguir uma referência. Não era os pecadores, ou melhor, não era Jesus que andava com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus, porque Jesus é a referência. Então você vai enxergar que quando Jesus está precisando falar, não está conseguindo, ele observa dois homens lavando as redes. E se tiver algum pescador aqui, ou alguém que conhece um pescador, vai ver que quando um pescador está lavando as redes, ele está dizendo o seguinte: por hoje chega. Ele pede emprestado, um barco emprestado, para falar para aquela multidão. Jesus, ele termina o discurso dele. E quando Jesus, ele termina, ele manda, sabe, Simão entrar no barco. A gente conhece a história. Olha, agora lança a rede, pegam tantos peixes, que a Bíblia vem dizendo que as redes estavam perto de se romper. Ele chama os seus sócios, algumas traduções diz amigos, e ele chega naquele lugar, eram tantos peixes que se colocasse no barco, ele iria a pique. Mas quando ele chega na terra, quando ele chega na areia, a Bíblia fala, é aqui que eu queria falar. No versículo 10, a Bíblia fala que Deus, ou melhor, que Jesus, fala para Pedro o seguinte: Pedro, você não será mais chamado pescador de peixes, você será pescador de homens. Versículo 11. Versículo 11, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Ele larga, fala mais alto, por favor. Ele larga tudo. Tudo no hebraico, o que significa? Tudo. E aí ele larga tudo, e aqui eu começo a entender que eu estou falando para algumas pessoas aqui, homens e mulheres de Deus, que um dia receberam uma palavra de Deus e largaram tudo. Lembra aí, quem era você há 15 anos atrás, quem era você há 10 anos atrás, quem era você 5 anos atrás, e olha o homem de Deus que você se tornou, olha a mulher de Deus como você se tornou. Para algumas pessoas aqui, 11h20 da manhã, você estava acordando, para algumas pessoas aqui, 11h20 da manhã, você estava chegando de algum lugar. Ouça isso, para algumas pessoas aqui, Deus chamou você pelo nome e você veio, mas para outras pessoas aqui, Deus arrancou você de algum lugar e te colocou na presença dele. Por favor, guarde isso. Da onde Deus te arrancou, para lá você não vai voltar nunca mais, meu Deus do céu. Nunca mais. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que Deus fez algo na sua vida. O teu semblante me responde isso, que Deus, ele te resgatou de algum lugar e te colocou na presença. Mas pastor, o que é isso? Pedro, ele também largou tudo. A gente só larga tudo quando a gente encontra alguém melhor. Talvez você largou o palavrão, a fofoca, sabe, a pornografia. A gente está na conferência aqui, sabe, você trocou, largou a mentira, largou o adultério, sabe, largou tantas coisas, os vícios, a bebida, sabe, as drogas. Mas hoje você não sente saudade das coisas que ficaram para trás, porque Jesus é o suficiente na sua vida. Não tem como a gente explicar isso. Não tem como, porque as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a casa está pegando fogo num sentido literal, está passando por tantas coisas na vida, mas ainda dentro da sua casa, você coloca o louvor no último volume. E não só eu, mas de repente tem alguém aqui que tem algum vizinho fofoqueiro, não tem? Eu tenho, tem gente que está levantando até as 2. Mas ou seja, e aquele vizinho fofoqueiro olha, mas a casa está toda desgovernada, o filho está no mundo, o marido está fora,
sabe, está desempregado, e está cantando um louvor, porque eles não sabem aonde você fez ele ir te resgatar, eles não sabem da paciência que Deus tem comigo e com você, de insistir nas nossas vidas, de não desistir, de não parar. Então Pedro, ele larga tudo. Eu estou falando para alguns Pedros aqui, que um dia já largou tudo, e você quando olha para trás, ou então lembra de alguma coisa, você às vezes até fala assim, nossa, como eu pude fazer isso? Mas é Deus na sua vida, é Deus que não te faz desistir, é Deus que não te faz parar, porque como eu disse, a palavra de Deus traz paz, traz alegria, traz conforto. Quantas foram as vezes que você chegou aqui triste, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, mas por causa de uma palavra vinda desse altar? Alguém já passou por isso? Você saiu daqui diferente? É o poder da palavra de Jesus, é o poder da palavra de Jesus. E aí Pedro começa a caminhar. Pedro começa a caminhar com Jesus, ele larga tudo, ele começa a ir, ele começa a avançar. Aí a Bíblia vem falando, sabe, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que os discípulos estão dentro de um barco, Jesus está andando sobre as águas. A Bíblia vem dizendo o seguinte, que os discípulos, eles declaram que é um fantasma. Ele declara isso, e Jesus fala, não, sou eu. Estava no meio de uma escuridão. E aí Pedro faz o seguinte, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. O que Jesus fala? Vem. Pedro desce do barco, sim ou não? Mas ele estava vendo um fantasma. Pedro desce do barco, sim ou não? Mas ele estava vendo um fantasma. Eu, de relacionamento com a minha esposa, eu tenho 21 anos de relacionamento. 21 anos. Namoro, noivado e casamento. Sou o primeiro... Já declarei isso sobre a vida dela. Eu sou o primeiro e último namorado seu. Receba essa palavra. Já mandei isso para ela já. E aí, se apagarem todas as luzes aqui e minha esposa falar, eu vou conseguir entender a voz dela. Vou conseguir dizer, opa, minha esposa está aqui. Obrigado, irmão. Minha esposa está aqui. Por quê? Pode estar no meio de uma escuridão, porque... quanto mais tempo eu passo com ela, mais eu a reconheço. Quanto mais tempo eu passo com ela, eu consigo discernir a voz, mesmo em uma escuridão. Com Deus também é assim. Não conseguimos vê-lo, mas a gente sabe que Ele está. A gente não consegue encostar, mas a gente consegue sentir a presença dele nesse lugar. Mas só que para a gente conhecer a voz no meio de uma escuridão, a gente precisa ter intimidade com ele. O que Pedro está mostrando para mim e para você? Olha, os meus olhos estão vendo um fantasma, mas o ouvido está reconhecendo que a voz é do mestre. Então ele desce do barco. Ele desce do barco, enquanto ele está olhando para Cristo, ele se permanece de pé, mas a Bíblia fala que vem ondas fortes, ventos fortes, e ele começa a afundar. Ele começa a afundar, e antes de afundar por completo, ele grita por socorro. A Bíblia diz, sabe, no versículo 31, que imediatamente Jesus estende a sua mão e coloca Pedro de pé novamente. Ou seja, a gente precisa cada vez mais o quê? Gritar por socorro para a pessoa certa, porque pode ter certeza que prontamente ou imediatamente Jesus estenderá a mão a você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou contando, eu estou com tempo ainda, dá para falar, contando uma história de um homem que está crescendo em autoridade. Ele está crescendo sabendo que ele, sabe, é um porta-voz de Deus naquele tempo. E você vai ver que a partir de João capítulo 6, eu disse a você que toda a palavra de Jesus trazia paz, trazia alegria, trazia conforto, ou trazia... João capítulo 6 vem dizendo isso, o quê? Jesus está trazendo uma palavra dura, que ninguém estava gostando de ouvir. Quando Jesus, ele observa, algumas pessoas estão indo embora também, e Jesus está trazendo uma palavra. Quando Jesus observa mais um pouco, outras pessoas estão indo embora. Daqui a pouco Jesus, quando observa, só fica os discípulos. E aqui eu quero abrir uma vírgula para falar algo a você. Quando eu tinha 14 anos, eu tive um cabelo na perna, inflamou, eu fui estourar, cresceu uma ferida. E eu tive um princípio de erisipela. E aí,
eu fui ao médico, e o médico falou o seguinte: olha, eu vou passar para você 12 bezetacil. Alguém já tomou bezetacil aqui? Deve estar sentindo, estou vendo algumas pessoas até sentadas um pouco de lado. Eu tive que tomar 12 bezetacil. E quando eu cheguei lá na drogaria, eu morava em Duque de Caxias, ali no calçadão de Caxias, tinha uma drogaria, eu fui lá. Tinha uma senhora. Eu falei assim: eu vou tomar uma bezetacil por semana. Que ela: meu filho, você é tão novo. O que houve? Eu fui contei ela a história e tal. Aí ela falou assim para mim: meu filho, você quer tomar onde? No bumbum ou no braço? Qual é a diferença? No bumbum dói menos. No braço você não consegue resistir. No bumbum, porque tem mais carne, vai doer menos. Então vai lá. Pronto, tomei. Quando ela aplicou a injeção, a agulha, eu falei assim: já foi? Ela: não, só foi a agulha. Agora você se prepare que o líquido vai entrar. Eu escutei aqui, terrível, terrível. A vontade foi de enforcar aquela senhora, a enfermeira. E aí quando eu tomei, meus amigos me esperando, e eu andando no calçadão bem devagar: ué, Gabriel, tá com pressa não? Não, tô com pressa não. E andando bem devagar. Foi difícil para dormir, foi difícil para fazer um montão de coisa. Só que na outra semana, cadê a senhora? Não estava. Tinha um jiu-jiteiro, fortão, com ombro parecido com o teu aí de pedra, o pastor falou. Fortão, cara, o jaleco dele estava até rasgado assim. Eu falei assim: cadê a senhora? Não, a senhora trocou hoje comigo, precisou trocar. Ela não veio não. Eu falei assim: tá, mas e aí? O que houve? Eu falei: irmão, aconteceu isso. Vamos reduzir logo? Vai ser no braço hoje. Ele: rapaz, no braço não vai aguentar. Eu falei assim: no braço. Rapaz, não sei o que. Eu falei assim: onde você não entendeu o que é no braço? Aí ele aplicou no braço. Meu braço parecia que ia cair. Foi difícil para eu me alimentar, foi difícil para escovar os dentes, para pegar numa caneta, horrível. Meu braço parecia que ia cair de fato. Aí na semana seguinte, o que eu fiz? Eu falei assim: vou no outro dia. Quando eu cheguei lá, o esperto, o malandro. Aí era o de jiu-jiteiro de novo. Aí ele: e aí, irmão, no bumbum ou no braço? Eu: no bumbum. Não aguentei, aí tive que ir. Mas por que eu estou falando isso e estou aplicando isso a você? Doeu, mas curou. Doeu demais, mas a minha perna está intacta aqui. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, guarde isso, às vezes vai vir uma palavra dura aqui a você, mas vai doer num momento, mas vai curar você. Sabe o que eu vim dizer aqui? Pare, por favor, de buscar o sim de Deus enquanto Ele tem falado não a você. Deus também fala não, porque Deus, Ele conhece você. Você veio dele e vai voltar para Ele. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci, te consagrei, te constituí profeta às nações. Efésios capítulo 1, versículo 4: antes da fundação do mundo, eu vos escolhi para ser santo e irrepreensíveis na terra. Guarde isso. Você não é um reflexo do erro do seu pai, nem da sua mãe. Você não está vivo porque o preservativo do seu pai estourou, ou porque a sua mãe esqueceu de tomar o remédio. Você está vivo porque você é a resposta de Deus para essa geração, meu irmão. Nossa pastora Elisete, ela diz o seguinte: o homem e mulher fazem sexo, mas quem dá filho é Deus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que não foram planejados pelo seu pai, nem pela sua mãe, mas houve um planejamento no céu para que você existisse. Então, por favor, viva a sua vida. Então, Jesus está trazendo uma palavra de confronto, dura, porque como eu disse, às vezes vai vir uma palavra que não era aquela que você queria, mas sim que você precisava. E aí Jesus, observando, pregando, as pessoas indo embora, ele olha para os discípulos e fala o seguinte: e vocês também não querem ir embora não? O que Pedro diz? A quem iremos nós, se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna? O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: pode ser palavra de bênção, pode ser palavra dura, eu prefiro estar na sua presença. Eu estou falando de Pedro, esse Pedro que nega Jesus, esse Pedro que sabe, que passa por um montão de coisas, mas ele acaba negando Jesus. Você vai ver que quando Pedro está lá, perto de Jesus ser crucificado,
Pedro está parado naquele lugar. As pessoas reconhecem. Pô, não, você andava com ele. Você fala como ele fala. Então o que você consegue entender isso? Por quê? Todas as vezes, eu passei 4 anos no Rio Grande do Norte, terminei minha faculdade lá. Quando eu falava, o meu sotaque denunciava que eu não era dali. Todas as vezes quando eu falava alguma coisa, a turma toda olhava para trás. Por quê? Porque eu denunciava. Você sabia disso? Que o seu sotaque denuncia de onde você veio e para onde você vai? A Bíblia diz que nós somos o embaixador do rei, o embaixador de Cristo. Pastor Anderson, me fala um país. Noruega. Vamos supor, Pastor Anderson é um embaixador da Noruega. Meu Deus. E uma das nossas viagens, uma das vezes que eu viajei, eu fui lá para Montevidéu e um amigo meu foi assaltado lá. Às vezes a pessoa pensa que é só no Rio que é assaltado, né? Mas um amigo meu foi assaltado e a gente foi à embaixada. Quando a gente chegou lá falando com a recepcionista, chegou um senhor e falou algo. Vocês são brasileiros? Nós dizemos, somos. Aconteceu isso, olha, eu represento a nossa nação aqui. Eu falei assim, eu já entendi. Deixei meu amigo resolvendo lá, esperando o que Deus estava falando. Então, quando, supostamente, olhar para um homem, para um embaixador, eu não posso ver somente um homem. Eu preciso ver uma nação representada. Tem algum embaixador de Cristo aqui? Então, quando alguém olhar para você, não pode ver somente você, um homem vencedor ou uma mulher representada. Precisa ver o céu representado aqui na terra. Eu costumo dizer que o céu não é o nosso local de destino. O céu é o nosso local de origem. Nós viemos de lá e voltaremos. Cadê quem vai voltar para lá? Nós voltaremos para lá. Então você vai enxergar isso, porque o seu sotaque denuncia da onde você veio e para onde você vai. Sabe, portanto, você andar perto de pessoas, você acaba parecendo com ela. Pedro era assim. Eu estou falando de um Pedro cheio de vigor, cheio de autoridade. Eu estou falando de um Pedro que sabia muito bem quem era Jesus, que andou com Jesus ali, viu Jesus operando milagre, liberando palavra. O olhar de Jesus era totalmente... Eu estou falando desse Pedro, que aí nega. Ele nega Jesus. Jesus é crucificado, morre e ressuscita. Cadê Pedro? Já estou caminhando para o final. Cadê Pedro? Quando a gente olha João, a partir do capítulo 21, você vai ver, voltou a pescar peixe. Lembra da primeira palavra que Jesus falou para ele? Olha, Pedro, você deixará de ser pescador de peixes e ser pescador de homens. Na ausência de Jesus, Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Só que Jesus volta. E uma das coisas que eu acredito, tem alguma... Cá, meu irmão, você, cá. Pode ficar de costas, por favor. Essa camisa aqui é a camisa de voluntários que a gente está trabalhando esse ano. Servos, que é o ano de servir. E vocês, servos, é a palavra latim, tem o significado servo. O que é servo? Servo é aquele que não é escravo e tem um dono. Você não é escravo, mas você tem um dono, porque você é livre. Então, é o ano de servir. Aqui tem a sigla dos homens vencedores, o AU, e aqui tem um relógio. Quando você olhar para esse relógio, o que de repente você vê? Uma interpretação. De repente a sua interpretação é, o relógio está quebrado. Mas o que a gente procurou colocar nessa estampa aqui, obrigado, é a restauração desse relógio. Aí qual o significado? Que é o tema dessa mensagem dessa manhã. A restauração da autoridade. Eu vou abrir uma vírgula para falar algo para você. Agora, minhas irmãs, me perdoem. Eu vou tomar só 5 minutos para falar algumas verdades para alguns homens aqui. Meu irmão, a autoridade lá é você. Você precisa entender que dentro da sua casa você é insubstituível. Você precisa ter tempo de qualidade com a sua família. Você não pode estar perdendo a sua família para o mundo, não. Ou seja, ficamos muitas das vezes 90 minutos em uma tela de televisão vendo um jogo de futebol, mas às vezes esquecemos de ficar 9 minutos com a nossa família. Como eu disse, Deus confiou a você uma casa. Eu não tenho muita coisa na vida não, mas eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho uma família, sabe, a honrar.
Sabe, eu estou vindo aqui não somente por um convite de um grande amigo, de uma pessoa que eu respeito, de um homem de Deus, mas eu não estou deixando a minha esposa e minha filha em casa sozinha, numa cidade mais perigosa do nosso país, para estar batendo perna aqui não. Eu estou vindo aqui porque eu estou acreditando em uma geração de homens de verdade, homens vencedores, homens que se posicionam. Porque após a bênção apostólica aqui, eu estou vendo um montão de homens sem camisa da conferência. Após a bênção apostólica aqui, eu quero incentivar você a você falar com o seu pastor. Pastor, o que eu posso ser útil? Porque você, meu irmão, é útil ao reino. Deus não chamou você, por favor, creia nisso. Deus não chamou você para ser acompanhante de esposa na igreja, não. Deus não chamou você para deixar os seus filhos aqui e ir embora, não. Deus chamou você. Deus resgatou você, cara. Por favor, nos permita aprender algo com você. Nos permita essa igreja ensinar um pouco mais a você. Esse departamento ensinar um pouco mais a você. Meu irmão, você é útil no reino. Você é útil no reino, sabe? E eu tenho certeza disso, que você não é qualquer um. Eu sei que aqui em Vila dos Teles tem homem de verdade. Homens que trabalham em 1, 2, 3 empregos, mas não deixa faltar nada dentro de casa. Mas eu vim trazer uma notícia para você. Você não foi feito e criado somente para pagar boleto, não. E nem deixar somente a dispensa cheia na sua casa, não. Meu irmão, você está aqui para você fazer algo diferente pela sua família. Eu repreendo toda palavra contrária sobre o seu casamento. Eu repreendo toda palavra de divórcio sobre o seu casamento no nome de Jesus. Por que eu digo isso, meu irmão? Faça algo diferente. Quando eu conheci a minha esposa tinha 15. Fui lá pedir, pai dela, meu sogro, é um maior negãozão, maior do que eu. Cheguei lá e falei assim, eu queria pedir a mão da Karen em namoro. Aí ele me olhou com a maior cara de nojo. Eu tinha 17. Me olhou com a maior cara de nojo, pastor Nando. E aí, o que você tem para oferecer, minha filha? Eu falei assim, eu tenho promessa. É a única coisa que eu tinha. Não trabalhava, estava terminando as coisas. Mas promessa, eu tinha. Cheguei, contei um montão de mentira para conquistar ela. Falei que tinha, não tinha nada, igual você. Falei que tinha, não tinha nada. Falei que era e não era nada. Meu irmão, faça alguma coisa, surpreenda a tua esposa, sei lá, faça um pix para ela. As irmãs chegaram agora, hein? Agora elas chegaram. As irmãs, não, estou vendo que esse pastor é de Deus, hein? Meu irmão, faça algo diferente. Surpreende. Quando você quer comprar um carro, não parcela em 60, por que não pode parcelar um presente em 10 para ela? É tua princesa, meu irmão. Deus não te colocou uma qualquer uma do teu lado, não. É uma princesa dos céus a você. Talvez até mais do que tu merecia. É só as irmãs que aplaudem. Amém, amém. Mas cara, precisamos tratar com todo carinho nossos filhos. Eu tenho uma filha menina. Quem é pai de menina aqui? Eu já falei, vai chegar um tempo que o cidadão vai chegar lá. Pastor Gabriel, pois não, meu filho. Queria falar com o senhor sobre a Sara. É? Tá. Vem cá, meu filho. Vou levar para um cômodo escuro. Vai estar só eu e ele. Vou matar e vou entregar como oferta ao Senhor. Está aqui o Senhor, as minhas primícias. Estou brincando, mas eu preciso gerar nela algo diferente. Porque, queridos, num dia, eu estava em casa, eu estava indo para o meu quarto, minha esposa saindo com a minha filha. Minha filha na frente, minha esposa passou. Eu fui, dei um tapinha no bumbum dela. Para os homens, sabe, o esquema, a senha, aquela senha. Minha filha viu. O que minha filha fez? Bateu no bumbum dela também. Aí Deus falou tremendamente comigo. Toma cuidado com aquilo que você está fazendo, com o que você está falando, aonde você está, porque tem alguém observando você. Se você é pai, você vai ver que às vezes os seus filhos não parecem fisicamente contigo, mas tem alguma atitude parecida com você. Às vezes é a forma de andar, a forma de escrever, a voz parece com você. Por quê? Porque ele observa. Você sabia disso? Você sabia que se você pegar, sabe, um casal, sabe, de mudos, ir para uma ilha deserta e ter um filho, essa criança não vai falar.
Por quê? Porque ela fala pelaquilo que escuta. Você sabia que a maioria das casas assaltadas são as casas onde não tem uma figura masculina? Você sabia que quando um adolescente ou um jovem se converte primeiro dentro de uma casa, de 10 a 20% deles consegue levar a sua esposa, ou melhor, a sua mãe e o seu pai para a igreja? Quando a mulher se converte primeiro dentro da casa, entre 60% a 65%, ela consegue levar o seu marido, consegue levar os seus filhos. E o homem, quando se converte primeiro, de 90% a 95% ele consegue levar a casa toda. É pela autoridade que está dentro de você, irmão. Meu Deus do céu. Eu sei que tem algumas esposas aqui que têm sentido orgulho de você, do homem que você se tornou, não daquele homem que você era, mas do homem de Deus que você tem se tornado. É você entender, e por favor, é você se preparar para que o seu filho seja maior do que você. Sabe, que seu filho seja melhor com você, com a permissão do pastor. Eu posso pedir para vocês fecharem os olhos? Fecha os olhos, rapidinho, todos, até os fofoqueiros. Fecha aí. Fecha aí. Eu vou fazer uma pergunta somente para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Você é homem, vencedor, mas ainda com os olhos fechados. Você gostaria de ser um pai para o seu filho igual o seu pai foi para você? Homem, se você, homem, gostaria de ser um pai para o seu filho igual o seu pai foi para você? Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Pode abaixar, ainda com seus olhos fechados. 14 homens. Você, homem, gostaria de ser um marido para tua esposa igual o seu pai foi para sua mãe? Levanta a mão. Pode abaixar. 18. Agora você, minha irmã, fecha os olhos. Você, minha irmã, você gostaria de ser uma esposa e uma mãe, uma esposa para o seu marido e uma mãe para o seu filho, igual a sua mãe foi para com seu pai e foi com você? Levanta a sua mão. Uau, eu vou perder as contas. Pode abaixar, abre seus olhos. 46. Deixa eu falar algo para vocês. O que vocês estão me falando aqui? Que a maioria dos homens não quer ser o pai para o seu filho igual o seu pai foi para você. A maioria disseram isso, porque temos mais do que 14 homens aqui. A maioria me disseram isso. As irmãs até levantaram um pouco mais as mãos. Só que até quando, vencedor, a gente vai passar por isso? Até quando que a gente, porque um dia seu filho vai crescer e vai vir um líder, vai vir um pastor e vai fazer essa pergunta a ele. Não, por favor, não deixa que seu filho responda isso que você respondeu hoje, não. Faça algo diferente, porque não vai adiantar. O pastor falou aqui tremendamente na palavra de oferta. Não vai adiantar eu ser um bom pastor, ser um bom líder e ser um péssimo pai, ser um péssimo marido. Eu preciso cuidar da minha casa. Você é a autoridade dentro da sua casa. Você precisa entender isso. Você precisa, meu irmão, chamar sua família, supostamente, atrás de você e falar assim: olha, aqui é comigo. O que está acontecendo? Qual o problema? É resolver problema. Não é fugir de problema, não. Não é chegar em casa, está dormindo com a esposa, e a esposa vai e fala assim: amor, acho que tem uma pessoa andando lá no quintal. Aí você vai lá ver quem é. Vou tacar esse microfone daqui. Eu acho que tem alguém na cozinha. Vai lá, amor. Vai, amor, vai você. É você entender o seu papel. Você precisa proteger, promover a sua casa. Algum homem vencedor tem promessa de Deus aí? Tem? Então, se você tem promessa de Deus, comece a declarar isso dentro da sua casa. Libere palavras sobre a vida da tua esposa, libere palavras sobre a vida dos teus filhos. Se prepare, homem vencedor, para você participar de várias formaturas dos seus filhos. Seus filhos serão maiores e melhores do que você. Você está se sacrificando todo, é para tornar assim um homem de Deus e uma mulher de Deus dentro da sua casa. Meu Deus, é isso. Você precisa entender, é cuidar da sua casa, é cuidar da sua família. Por que eu digo isso? Porque, queridos,
Se a gente parar para analisar sobre isso, a gente vai ver, a gente cuida, a gente protege da gente. Quem cuida é Deus. É só você lembrar aí. Meu irmão, você não está avulso aqui em Vila dos Teles, aqui no estado do Rio de Janeiro, não. Tem Deus protegendo você, tem Deus guardando a sua casa, guardando a sua família. E aqui eu encerro. Jesus, ele aparece. Pedro está lá pescando peixe. Aí Jesus, crente, diz o seguinte: estou com fome. João observa e fala o seguinte: é ele. Pedro desce daquele barco. Meu irmão, chega lá pensando em pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que ele tinha falado que ele não ia fazer e tal, e acabou fazendo. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Mas é que eu fiz: Pedro, tu me amas, Pedro? O Senhor sabe. Então apacenta. Pedro estava falando uma mentira? Estava não. Ele estava falando uma verdade, que ele não ia negar, mas ele acabou negando. Por que eu falo isso? Eu sempre coloco isso. Como eu disse, a gente começou a namorar com 15 anos. E aí minha esposa, quando a gente começou a namorar, a minha esposa falava o seguinte para minha mãe: eu amo tanto o Gabriel, que eu moraria com ele, casaria com ele, moraria com ele até debaixo da ponte. É minha mãe, experiente, minha filha. Não é assim. Ela: não, eu amo tanto. Ela estava falando mentira? Não. Estava falando a verdade. Mas ela não tinha a maturidade para entender isso. Vai hoje perguntar: meu amor, vou vender tudo aqui para a gente morar na rua. Ela: vai você e deixa tudo aqui. Ou seja, não falou mentira. Eu estou trazendo uma realidade aqui para você entender. Aí você vai enxergar Pedro no capítulo 1 em Atos. Ele está sendo restaurado. E uma das coisas que eu acredito que Jesus voltou também foi para restaurar a autoridade de Pedro. E aí no capítulo 1 você vai ver de Atos, Pedro ele pregando a palavra, ensinando a igreja primitiva, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de graça, falando para tudo aquilo. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, Pedro falando: olha, sabe, Jesus ele vai voltar, ele foi, mas vai voltar, porque Jesus não mente, nunca mentiu, nem vai mentir. E aí você vai enxergar isso. Aí no capítulo 2, o que acontece? É a chegada do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram todos cheios do Espírito Santo. Algumas pessoas que estavam fora falaram assim: estão embriagados. Aí entra Pedro. Versículo 14: aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e de todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dás, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Você pode se colocar de pé, por favor?